A paz que basta tudo. Hoje trago a palavra em São Mateus 18, versículo 15 adiante. E diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Gentil. A palavra gentil designa um não hebreu, um pagão. Por serem tidos como pecadores desprezíveis que viviam em constante violação do mandamento sagrado, o próprio Jesus Cristo cita eles com desprezo ao mencionar que se um seguidor do Evangelho for um pecador incorrigível, deveria ser tratado como se fosse um gentil e publicano. No versículo 18 continua: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Gentil e publicano, 2 características de pessoas sem caráter cristão. Os publicanos eram os desprezados judeus que colaboraram com o Império Romano por serem conhecidos por recolher os impostos e taxas. Eles geralmente eram descritos como coletores de impostos. A parábola, no entanto, não condena a ocupação do publicano, condena a desonestidade de alguns, tornando a profissão a pior da época. O Senhor Jesus Cristo expõe o método de restauração espiritual mediante a disciplina de um cristão professo que venha a pecar contra outro membro da igreja. Negligenciar este ensino de Cristo levará os crentes à transigência com o pecado e logo mais essa igreja deixará de ser um povo de Deus. 1 Pedro 2,9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncies as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito da disciplina eclesiástica é manter a reputação de Deus. Romanos 2, 23, 24 dizem: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O propósito é proteger a pureza moral e a integridade doutrinária da igreja e procurar salvar a alma do crente desgarrado e restaurá-lo à semelhança de Cristo. Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu irmão, que fizer converter do erro do seu irmão, que está no caminho do pecado, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Os crentes devem fazer o máximo esforço para trazer de volta a Deus aquele que desviam da verdade. A salvação de um irmão desviado sempre deve ter alta prioridade na congregação. Se o desviado voltar a Cristo, aquele que o converter terá salvo a sua alma, isto é, a morte espiritual e a eterna separação de Deus. Mas primeiramente deve-se lidar com o transgressor e repreendê-lo em particular. Se ele atender, deverá ser perdoado. Se o transgressor recusar atender ao seu irmão na fé e a seguir fizer o mesmo ao ser visitado por outros e outros membros junto e por fim recusar também atender a igreja local, deve ser considerado como um gentil e publicano, isto é, como alguém que está fora do reino de Deus, separado de Cristo e caído da graça. Gálatas 5,4: Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificas pela lei da graça, tendo caído. Não tem condições de ser membro da igreja e deve ser desligado da comunhão da mesma. A conservação da pureza da igreja deve ser mantida não somente nas áreas do pecado e da imoralidade, como também em caso de heresia doutrinária e de infidelidade
a fé histórica do Novo Testamento. Gálatas 1:9, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. A palavra anátema significa estar sob maldição divina, condenado à destruição e que será o alvo da ira divina, da condenação eterna. O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original, o evangelho de Cristo, e mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidenciava-se em Jesus Cristo, Mateus 23:13, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fecham os homens o reino dos céus, e nem vós entras, nem deixas entrar aos que estão entrando. Maldito, anátema, são todos que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava de acordo com a revelação de Cristo, que Cristo lhe dera. Quem acrescenta ou tira algo do evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos fica sujeito à maldição divina dos... Deus tira a sua parte do livro da vida. No livro de Apocalipse 22:18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E tem de gente acrescentando coisas aí nas suas pregações abomináveis, não é brincadeira. E o que tem de gente gostando dessas coisas que são acrescentadas também não fica para trás. Deus ordena aos crentes a defenderem a fé, a corrigirem os errados com amor e a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam as verdades bíblicas fundamentais ensinadas por Jesus e os apóstolos. Essas verdades incluem a deidade de Cristo e seu nascimento virginal, a plena inspiração e autoridade da palavra de Deus e tudo quanto ela ensina, a historicidade da queda de Adão, a corrupção inerente na natureza humana, a condição perdida da raça humana sem Cristo, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através da sua morte e do seu sangue, a ressurreição corporal de Cristo, a realidade histórica dos milagres, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a realidade da existência de Satanás e dos demônios como seres de ordem espiritual, o ensino bíblico a respeito do inferno, Mateus 10:28, e não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A volta literal de Jesus Cristo à terra. João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Vemos que hoje já não existe mais exclusão na igreja. O crente sai rebelado da igreja, não aceita a correção, não adianta seus erros, não admite seus erros e nem bem chegou a outra igreja, né? Já está sendo pegado pelo laço, pelo outro pastor que não quer saber de nada, dá razão a ele, tira a razão do pastor que ele tinha. A coisa está feia. Já coloca ele no cargo que ele tinha, ou de repente até acrescenta, ou já sobe ele de cargo. É como o pai que tira a razão da mãe de corrigir o filho. E aí o cara continua, como se nada tivesse acontecido, continua pregando, que a palavra diz, tudo que ensina os outros não ensina a ti mesmo. Pregando tudo que ele não vive. Por quê? Porque antigamente o pastor ia atrás do outro pastor. É como uma empresa buscar referência do funcionário na empresa anterior que ele trabalhou. Agora não. A empresa continua fazendo isso, mas as igrejas não. Recebe a pessoa, ele joga lá no altar, joga no banco do salão da igreja, não está nem aí. O importante é mais uma cabeça ali dentro, porque cabeça chama cabeça. Multidão, quando a igreja é mais cheia, os outros, olha, aquela igreja deve ser boa, tá cheia, mas está cheia de lobo. Está cheia de pessoas, não generalizando, é claro, mas muitas delas está cheia desses lobos que saem rebelados da igreja, apronta 1000 coisas, e sai, e outro pastor pega ele no laço, joga ali dentro ali para fazer, é mais uma oferta, é mais um dízimo, é mais uma cabeça para atrair cabeça, e assim vai levando.
Só que esquece que lá no final da estrada vai ter que prestar uma conta. É assim que nascem as igrejas mortas, cheias de cadáveres de almas para o inferno, anátema. São lobos pastoreando lobos. Agora, quem é justo busca justiça ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Temos que ter discernimento para saber onde estamos entrando. Hoje em dia não basta, é a igreja de Deus. Sai fora desse assunto, dessa ideia. Nem todas as igrejas são de Deus, assim que nem todos que dizem Senhor, Senhor entra no céu. Vigia com quem você está aprendendo, quem está te ensinando. E sai, ele pode até ensinar certo, mas ele vai fazer errado, daqui a pouco tu vai começar a perceber e a maioria acompanha. Fala, ninguém é perfeito e também entra naquela bagunça, aquele balaio de gato. Daqui a pouco tá todo mundo indo pro inferno, amém?